Olá, o meu nome é Eduardo Rodrigues e estou aqui para mais um episódio do Geekaholic. Vocês já sabem, este mês vai ser dedicado à Warner, à Marvel, à DC Comics, basicamente ao que está a acontecer entre as duas empresas agora, mais recentemente. Em relação às duas empresas, o que é que vamos falar? Já sabem, este mês era suposto falarmos e estarmos mais destacados em relação aos mais recentes anúncios feitos na San Diego Comic Con. No entanto, em relação à Marvel, vamos ter mais episódios sobre isso, mas em relação à DC Comics a coisa está um bocadinho complicada e um bocadinho diferente daquilo que estávamos à espera, porque houve alguns desenvolvimentos depois da San Diego Comic Con. Além disso, durante a San Diego Comic Con, a verdade é que só foram anunciados nada. A verdade é essa. A DC Comics teve apenas alguns trailers para os seus próximos lançamentos, pelo menos os mais recentes. De resto, não foi anunciado grande coisa. Também muito devido a esta nova questão de a empresa estar a ser adquirida, ou melhor, ter sido adquirida pela Discovery e ter sido unida entre a Warner Brothers e a Discovery. Ou seja, hoje em dia o que temos é a Warner Bros. Discovery. Uma nova empresa-mãe que agrega muitos mais conteúdos relacionados não só, obviamente, com o que já conhecemos da Warner Brothers, mas também com os materiais da Discovery. E isso trouxe algumas mudanças para a empresa. O novo diretor, que é o diretor da Discovery, o novo diretor-geral da Warner, trocou aqui algumas voltas e deixou-nos aqui um bocadinho a pensar. Por isso, a minha questão aqui, que vos deixo também para os comentários, é qual é que vocês acham que será o futuro da DC? O diretor já veio dizer algumas coisas, mas para vocês o que é que vocês acham ou o que é que vocês gostariam que fosse o futuro da DC Comics na parte de cinema? Okay? DC Comics como comics é diferente, mas a parte de cinema e séries é outro mundo. Por isso, o que é que vocês acham e o que é que vocês gostariam que fosse? Bem, mas a verdade é que a DC Comics está há muitos anos, a passar por sérias dificuldades em criar o seu próprio... Eu não quero dizer universo porque nota-se que a DC nunca teve bem esse intuito, ou pelo menos nunca houve um plano muito bem estruturado para isso, mas tentaram algumas coisas e tentaram de algumas formas criar o seu próprio universo. Obviamente que, como vocês todos devem saber, isso falhou redondamente várias vezes. Principalmente depois da saída de Zack Snyder. A verdade é que Zack Snyder, por muito que muita gente não goste do seu tipo de realização e do seu tipo de filmes, a questão é que ele tinha algum plano para os personagens que estava a trabalhar. E isso era importante para a criação do universo da DC. Como não houve, depois do filme da Justice League, ou melhor, depois do momento em que Zack Snyder sai da realização desse filme e entra Joss Whedon para o seu lugar, as coisas ficam um bocadinho complicadas e complexas para se explicar. Bem, a história passou-se entre 2017 e agora aconteceu muita coisa. A verdade é que desde aí que o universo é andado completamente aos trambolhões. Agora há muitas mudanças. Além de cancelamentos que houve, cancelamentos de coisas que já estavam terminadas. Por um lado, infelizmente, é verdade, Batgirl, por exemplo, é pena que não venhamos a ter esse filme lançado, mas, por outro lado, eu compreendo um pouco o motivo de termos esse filme cancelado. Primeiro, as questões dos testes que já tinham sido feitos ao filme e que não relatam assim algo de muito ou de extremamente positivo. Porque eu tenho visto muita gente a falar muito mal da Warner por ter cancelado esse filme quando já estava praticamente pronto. Atenção, o filme não estava pronto a ser lançado, ok? O filme estava em fase de pós-produção e ainda havia muito caminho pela frente. O filme não estava assim tão próximo de ser lançado quanto isso. No entanto, já estava com muito dinheiro investido nele. O trabalho, pelo menos o trabalho de filmagens, o trabalho de pré-produção estava todo terminado e faltava agora então a parte de pós-produção, pelo menos uma grande parte dessa pós-produção. E o que acontece? O filme é cancelado sem querer para quê. E de certa forma, é realmente pena porque é muito trabalho deitado ao lixo e é uma pena que os realizadores não tenham tido a oportunidade de mostrar o seu trabalho, porque a verdade é essa. Os realizadores, quando fazem um filme, a ideia é essa. Mas não são os primeiros, nem hão de ser os únicos, nem hão de ser os últimos. Há montes de filmes que nós nem chegamos a saber que são cancelados já numa fase muito avançada de produção e acabam por ser cancelados. E quando digo cinema, digo séries, digo outras coisas quaisquer. A Netflix, por exemplo, tem sido
muito ágil a fazer esse tipo de cancelamentos de séries que depois da primeira season lançam a primeira season porque está terminada e depois cancelam, apesar da série e até ter críticas minimamente aceitáveis, mas pronto. Bem, mas a questão é essa. A Warner, então, estava aqui numa situação, lá está, complicada. O novo diretor decidiu fazer uma série de mudanças e cancelou, por exemplo, lá está, Batgirl. Com isso, com esse cancelamento, principalmente, o que o diretor quer fazer é deixar de apostar tanto na plataforma HBO Max nas produções próprias de grande orçamento, ok? Passar para as produções novamente cinematográficas. Temos que nos lembrar que esta mudança que houve de paradigma para olharem numas produções mais poderosas no streaming foi porque a pandemia obrigou a que os cinemas fechassem e as empresas precisaram de se virar para outro sítio para conseguirem recuperar ou ter algum retorno dos seus filmes. A questão é que agora já estamos a ver tudo a voltar ao normal. Temos aí montes de filmes a ganhar, a serem sucessos de bilheteira, como foi o Top Gun Maverick, e isso faz com que os produtores e os estúdios voltem a virar-se para o lado de cinema. Sendo que, atualmente, por exemplo, a Disney lança os seus filmes, passado 42, 45 dias eles aparecem na Disney Plus, e esse é o sistema da parte da Disney. A parte da Warner provavelmente agora vai mudar um pouco. Mas pronto, a ideia para a DC, do novo diretor da Warner Discovery, é de focar-se em produções mais poderosas, mais bem feitas e principalmente que sejam lançadas quando estiverem terminadas. E isso é muito importante. E eu não tenho, por muita pena que tenha realmente desta equipa, que é mesmo uma pena que o seu projeto tenha sido cancelado e não possa ver a luz do dia, porque, lá está, como eu disse, é o trabalho de muita gente que está ali envolvido e que, infelizmente, não vai ver a luz do dia. Mas, por outro lado, eu de certa forma, consigo compreender um pouco os motivos por trás deste e de outros cancelamentos que têm sido feitos. Consigo compreender um bocadinho melhor este. Lá está, a pós-produção ainda estava numa fase que ainda faltava muito trabalho, do que, por exemplo, o Scooby, do novo filme do Scooby de animação, que já estava praticamente pronto para ser lançado agora no final do ano, em dezembro. Por isso, esse aí, um bocadinho mais complicado de compreender, mas pronto. É o que é. A relação é termos filmes mais positivos, mais bem feitos, mais bem construídos e com o seu tempo de produção necessário para que fique um grande filme. Há um grande foco nesta nova Warner na DC, e isso é muito interessante para quem é fã de cómics, e esse foco faz com que o novo diretor tenha dito que a ideia é ter um plano de 10 anos para a DC Films, ou seja, a parte de cinema da DC Comics. E esse plano de 10 anos, tal como foi afirmado, a ideia, lá está, como é óbvio, ele inspira-se naquilo que a Disney ofereceu ao Kevin Feige para criar o MCU. Ou seja, fazer um plano concreto durante alguns anos e ver onde é que isso vai dar. E depois, a partir daí, desenvolve-se o restante. E isso foi o que aconteceu na MCU e realmente resultou. Agora, se vai resultar na DC, não sei. Isso acho que ninguém sabe e vai ser uma grande surpresa para toda a gente de que forma é que isto vai acontecer. Mas o que é certo é que é muito importante que haja um plano para ser criado todas estas interligações entre filmes. E isso, sem dúvida, que é um dos aspectos mais importantes e que falhou ao longo deste tempo todo na DC Films, ou seja, nos filmes que foram lançados. Porque até 2017 as coisas pareciam que estavam mais ou menos alinhadas com o Man of Steel, depois o Batman vs Superman, a Wonder Woman, o Aquaman, e até ao momento em que estavam a produzir a Justice League parecia que estava tudo alinhado. Depois, a partir daí, ficou tudo meio perdido. E agora notava-se que havia aqui muitas confusões e muitas dúvidas. O que é que faz sentido no universo e o que é que não faz. Porque os filmes começaram-se a espalhar completamente em todos os aspectos. E isso torna tudo muito confuso para o público. E não é isso que se quer neste tipo de filmes que a ideia é literalmente entreter e passar um bom bocado. E ao tornar isto tudo tão confuso como estava a ser, complica muito a vida a toda a gente. Por isso,
Eu percebo que se cancela aqui muita coisa, que haja muita coisa em stand-by e muita coisa a ser adiada e muitas mudanças aqui pelo caminho. No entanto, há filmes que vão continuar, há filmes que não vão. Flash, por exemplo, é um filme que irá continuar, mas é um filme que neste momento está em stand-by. Julgo que seja um filme que eles estejam neste momento a aguardar para perceber de que forma é que o vão fazer, ok? Porque o Flash tinha uma ideia, segundo a direção antiga da Warner, de meio que fazer um reboot a isto tudo e quase começarem tudo novo. Daí, por exemplo, o Flash ia sair antes do Aquaman e por isso o Michael Keaton estava confirmado para aparecer no Aquaman numa cena, tinha sido filmada essa cena. No entanto, com as mudanças que houve, obviamente já não fazia sentido e agora Ben Affleck volta a aparecer no set e vai aparecer em Aquaman, já está confirmado pelo próprio Jason Momoa, que apresentou uma fotografia com o ator que faz de Batman. Por isso, há aqui muitas mudanças a serem feitas. E eu acho que o Flash, neste momento, estão à espera realmente de ver de que forma é que ele pode contribuir. Porque é que, por exemplo, o Flash não foi cancelado e, por exemplo, a Batgirl, lá está, foi. Muita gente pode dizer, ok, a Batgirl tinha aqui toda uma série de questões muito mais importantes para ser lançadas em questões de cultura, em questões culturais, em questões de diversidade. E isso era importante. Sem dúvida alguma que isso era muito importante. E eu espero que, apesar desse cancelamento, haja outros projetos dentro da DC que possam fazer isso. Tal e qual como a Marvel tem feito em alguns dos seus conteúdos, como, por exemplo, Miss Marvel. E eu espero que isso aconteça. O Flash não tem nada disso, pelo menos que se saiba. Quer dizer, provavelmente tem, porque hoje em dia praticamente todos os filmes tentam focar um bocadinho em algumas dessas questões, por uma questão também de apoiar e de mostrar que estão por dentro do apoio, seja a minorias, seja o que for. E, no entanto, olhando por outro prisma, e não por aí, que eu não acredito que tenha sido essa a razão para o cancelamento. Não, aliás, nem acredito, nem quero acreditar, porque acho que não faz sentido nenhum ter sido esse o motivo. Aqui estamos a falar de uma questão de negócios. E eu não sou gestor, nem nada que se pareça, ou seja, não tenho conhecimentos para falar aqui de negócios, mas, na minha perspectiva, a DC tinha aqui duas produções. Uma de 90 milhões que ia para uma plataforma de streaming, focada e feita para uma plataforma de streaming, que, segundo os testes, segundo quem já viu o filme, segundo um monte de pessoas envolvidas, não era filme para o cinema. E no outro lado temos o Flash, um filme que envolve muito maior orçamento, provavelmente para cima de 150 milhões, e para ir para o cinema. Duas grandes diferenças. HBO Max não traz o retorno desses 90 milhões. Ponto. Ok? As plataformas de streaming dificilmente trazem o retorno das produções que são feitas para lá. Normalmente podem trazer o retorno suficiente para o filme não ter prejuízo. Mas não mais que isso. E não é isso que interessa aos estúdios, como é óbvio. E a Netflix, como nós temos visto, tem andado com muitos problemas à custa exatamente disso. Porque as suas produções dão o suficiente para que eles consigam continuar a produzir, mas de maneira nenhuma fazem lucro suficiente para as coisas correrem ainda melhor. Ok? Por outro lado, temos o tal filme de 150 milhões que realmente vai para o cinema e, se for bem feito, podemos estar aqui a ver uma produção que gera milhares de milhões de dólares. Ok? Por esse motivo, e tirando todos os problemas que têm estado a acontecer com o ator, o Ezra Miller, com o ator que faz de Flash, tirando essas questões que têm estado a acontecer com ele, eu consigo compreender o porquê de um filme ter sido automaticamente cancelado, no meio destas mudanças todas que estão a haver na Warner, e outro filme ter ficado em stand-by. Okay? E eu acho que é um bocadinho por aí que vocês devem olhar para esta situação. Eu percebo, eu compreendo que realmente estamos aqui a falar da Batgirl, um filme que representava muito e que infelizmente foi cancelado. Mas, e mais uma vez repito, eu espero realmente que possamos vir a ter novas produções, se calhar
que se calhar vão ter melhores resultados e se calhar até vão ter um poder mais forte a nível global em termos de produção, em termos de apresentação e de representação. E vamos ter isso. Eu espero que venhamos a ter isso no futuro, porque acho que é importante. Porque lá está, os cómics apresentam-nos tanta coisa que é uma pena que só uma ínfima parte salte para o grande ecrã da parte dos cómics da DC ou da Marvel. E a Marvel agora tem-se estado a alargar um bocadinho mais nesse aspecto. A DC espero que também isso aconteça. Por isso, malta, DC Comics está aqui uma grande loucura, muita coisa a acontecer. Esperamos para ver qual vai ser o próximo passo da Warner Bros. Discovery. Vai ser interessante ver os próximos tempos. Há muitas mudanças por aí em relação à HBO, em relação à HBO Max, em relação aos serviços de streaming, aos lançamentos de cinema, à DC Filmes. Há muitas, mas muitas mudanças. Nem tudo foi cancelado. Houve coisas a serem confirmadas. Por exemplo, o Joker 2, a sequela que vai ser lançada em 2024, em março, se não estou em erro. Por isso, há muito conteúdo por aí a chegar e eu só espero que, como se costuma dizer, às vezes é bom deixar as coisas irem abaixo para depois recuperarem das cinzas. E eu acho que a DC Films estava realmente a precisar disso. E apesar de ter sido muito brusco, às vezes é melhor, como se costuma dizer, não é? Puxar o penso de uma vez. Quando temos um penso rápido numa ferida, puxá-lo de uma vez do que estar ali à espera, assim, muito devagarinho, a ver se a coisa não aleija tanto. E eu acho que por aí foi preferível assim e começarmos agora de uma melhor maneira. Obviamente que se isto correr bem, porque se correr mal, olha, temos só uma série de coisas a serem canceladas só porque sim. Mas malta, digam-me o que é que vocês querem ver, o que é que estão ansiosos para ver no futuro da DC Films e da Warner. E fiquem por aqui até um próximo episódio. Já sabem, todas as terças-feiras, um Geekaholic a falar sobre o mundo geek. Para este mês, Marvel e DC são as temáticas. Depois, logo vemos. Eu apresento-vos o que é que vamos falar mais. Mas o próximo mês também vamos tocar em algumas coisas de cómics e assim. Por isso, fiquem atentos. Até um próximo episódio.